especiais. Porém, nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos adiantados. Pedimos aos irmãos que complementem as leituras posteriormente em seus lares e passamos a palavra então ao nosso irmão Antônio Carlos, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ampare nesse momento, nesses minutos em que iremos passar estudando o nosso livro dos Espíritos, onde nós estamos inicializando o capítulo da segunda parte do mundo dos espíritos ou mundo dos espíritas. Essa primeira parte, ela é uma parte assim que nos toca muito a cada um de nós, que nos intitulamos espíritas, né? Até porque, lendo aqui a lição belíssima do Jean Renaud, ele nos chama até a atenção, aqui num parágrafo, se vocês me permitem relê-lo, em que ele fala: hoje, graças a Deus, graças à nova fé da qual vocês são adeptos, procurar-se Deus de outra maneira que não por uma comparação humana. Como um passo temeroso, ainda a humanidade se adianta e, começando a compreender, ela começa a amar. E logo, eu quis ler esse parágrafozinho do Jean Renaud, que ele nos coloca, porque logo na primeira questão que Kardec nos faz, né, que ele faz aos espíritos, que é a 76, ele faz a seguinte questão, que eu irei relê-la novamente para que todos possamos acompanhar. Que definição se pode dar por espíritos? Até então, nós tínhamos, antes dos estudos realizados por Kardec, a definição que nós somos criaturas divinas, criadas à imagem e semelhança de Deus. E Kardec, como sendo um estudioso, um cientista, um grande educador, ele não aceitava muito essa definição. E nesse primeiro instante que ele pergunta qual a definição que se dá por espíritos, ou seja, nós, a espiritualidade vem nos falar que nós somos os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material. Os espíritos não utilizam nenhuma forma de comparação com a divindade. Eles nos vêm nos trazer que nós somos sim criaturas criadas por Deus, mas somos os seres inteligentes do mundo corpóreo e imaterial também. Do mundo que todos nós conhecemos, do universo, de todos os planetas, nós somos os seres inteligentes da criação de Deus. Diferentemente dos outros reinos, que nós estudamos lá na nossa escola, né, no período escolar, que nós temos aqui a nossa querida Tiara, professora de geografia, que eu acredito que ela passou sabiamente para os seus alunos, né? A criação dos reinos minerais, dos reinos vegetais, dos reinos animais, aonde o homem se inclui, mas a diferenciação está justamente nesse item, a classificação de seres inteligentes. Relembrando um pouco o estudo da semana passada, lá onde foi estudado, se vocês me permitam, lá onde foi estudada nas questões 71 a 75, aonde finaliza a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós estudamos inteligência e instinto, que é justamente para diferenciar aonde começa o ser inteligente que nós somos daqueles seres das outras criações do reino de Deus. E eu, assim,
convido a vocês a escutarem, a verem a palestra proferida pela nossa querida Iole, que esteve aqui semana passada, que nós temos um canal, né, no YouTube, onde as palestras são colocadas, aonde que ela faz uma palestra muito lúcida, esclarecedora, distinguindo o que era um ser inteligente, o que é inteligência e o que é instinto. E relembrando essa palestra dela, ela vem nos concitar, ela vem nos esclarecer que a inteligência é a exclusividade do espírito. Nós temos instintos, os seres vivos possuem instinto, todos os seres vivos da criação possuem o instinto? Sim, o instinto é muito importante para o nosso senso de conservação. Mas nós, espíritos, vamos além desse instinto que é colocado em todos os seres. Nós somos possuidores de inteligência. É bem sabido, aí no nosso dia a dia, que nós podemos olhar alguns animais que a gente coloca, não, meu Deus do céu, esse ser, ele está pensando, ele está sentindo, ele está raciocinando. Mas ali se encontra o princípio inteligente. Não a individualização da inteligência, como vem dizendo aqui na nota de Kardec. A palavra espírita é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal que está presente em todos os reinos. Desde a formação lá do nosso planeta Terra, onde nós éramos uma bola de fogo, ali estava presente esse elemento inteligente universal. Presente não somente na matéria que estava sendo elaborada ali, mas presente também nos espíritos que estavam manipulando aquela matéria para a formação de uma nova vida, para a formação do reino mineral, para a formação da origem do reino vegetal, para a formação da origem do reino animal. E eu vou buscar aqui um exemplo muito interessante para a gente poder distinguir essa questão de seres inteligentes, que a gente questiona, né, no nosso dia a dia, como eu falei aqui dos animais. Eu tive, assim, uma cachorra muito querida por mim, né? Que a gente se afeiçoa aos animais, né? Então, eu morava em uma casa, eu tinha duas cachorras. Uma era uma Beagle e outra uma Golden Retriever. Essa Beagle era, como todo Beagle, muito agitado, muito levado, muito atabalhoado, né? E por ser uma raça caçadora, não podia ver pássaro, não podia ver pombo, que queria correr atrás dos pombos, queria correr atrás dos pássaros. E certa feita, nessa casa, eu tinha uma piscina, ela foi querer correr atrás do pombo, que muito sabiamente, usando o seu instinto de conservação, ficava onde? Na borda da piscina, né? Mas, eu não vou dizer o nome da cachorra, porque é um nome conhecido, né, que a gente colocou, mas a Beagle, ela, assim, bem inadvertidamente, foi querer correr atrás do pombo, na borda da piscina. E o que aconteceu com ela? Caiu dentro da piscina. E nós estávamos, né, eu não estava em casa, Simone, minha esposa, estava com as crianças, estava lá nos afazeres domésticos dela, e não foi percebido a queda da cachorra dentro da piscina. A Kiara, a Golden, ficou transtornada. Ela não latia muito, né, mas ficou na borda assim, da janela da cozinha, pulando, indo para um lado e para o outro. E Simone falou, mas meu Deus do céu, Kiara, o que está acontecendo? E ela não sossegava. Ela só sossegou quando Simone saiu, abriu a porta da cozinha, ela não verificou nada de diferente, né?
quintal estava normal, ela não percebeu a ausência da outra cachorra, mas ela foi na borda da piscina apontar aonde estava a cachorra. Quase que eu falei o nome dela. O nome da Beagle, né? E a Beagle já estava lá no fundo. E ela não se sossegou enquanto nós não fomos socorrer a Beagle. Quem é que ensinou isso a ela? Né? Da onde que vem isso? A gente estuda dentro da doutrina espírita, eu me lembrei muito quando eu estudei esse tema hoje, de um encontro que nós tivemos aqui no centro, que a nossa querida Beth Operti ainda era coordenadora, em que nós estudamos isso, sobre a evolução do princípio inteligente na espiritualidade. E é sabido que esses animais já têm um senso, um princípio de inteligência, um princípio de sentimento, um princípio de atenção muito mais elaborado que outras raças do reino animal. Muito mais elaborado que uma planta que busca o sol para crescer. Existem outras espécies de animais que por muito menos, eu me lembro que houve um caso em Brasília, talvez pessoas que morou em Brasília, quem conhece o zoológico de Brasília, é um zoológico cheio de poços, né? Então não há grades, são poços, né? Fundos, aonde os animais ficam ali. Em uma certa feita, uma criança caiu num poço de uma ariranha. Quem conhece a ariranha é um animal carnívoro, né? É um animal carnívoro ferocíssimo. E essa criança caiu ali. E o que aconteceu? Elas foram em cima da criança. E um rapaz que estava lá, um bombeiro, foi acudir para salvar essa criança e conseguiu salvar a criança. Infelizmente, ele não conseguiu se salvar. Então, o que difere da minha cachorra da ariranha? A gente percebe uma evolução no seu sentimento, na sua intelectualidade, no seu sentimento até de preservação de outra espécie. Existem até espécies diferentes que adotam, né? Galinha que adota pato, pato que adota pintinho, cachorro que adota gato como cria. Então existe ali um elemento presente nesses seres da criação de inteligência. Mas existe a individualização, como vem falando aqui o comentário de Kardec. O que caracteriza essa individualização? A nossa capacidade de escolha, de livre-arbítrio, de discernir o certo do errado. Eu acredito que a Chiara já está num passo bem legal dentro lá da evolução dela no reino animal. Dentro da revista espírita, nós temos relatos que animais domésticos, seres animais, realizam em planetas superiores tarefas domésticas com grande desenvoltura. Estudos já foram feitos aqui no nosso planeta mesmo, com os chimpanzés, onde eles conseguem ter um desenvolvimento intelectivo semelhante a uma criança de 6 anos, 7 anos. Mas eles param assim na questão quando eles têm que desenvolver um raciocínio. A memorização, a repetição dos atos, eles conseguem fazer. Mas quando muda-se alguma tarefa em que eles não estão habituados, eles não conseguem mais desenvolver essa intelectualidade. Buscando lá em Obras Póstumas, que é um livro assim interessantíssimo, que muitos de nós espíritas não estudamos, isso é verdade, mas é um livro muito legal, muito importante, porque é um livro que foi, assim, a compilação de todos os estudos já realizados por Kardec, aonde ele não publicou. Então, Camille Flammarion, aqueles espíritos que estavam junto a Kardec, acharam dentro do seu escritório estudos valiosíssimos e editaram
o Obras Póstumas. E lá no Obras Póstumas, logo na sua primeira parte, na Profissão de Fé Espírita Raciocinada, no item 3 da criação, ele vem colocando assim: Deus é o Criador de todas as coisas. E logo lá na frente, no início, ele vem explicando o porquê que Deus é Criador de todas as coisas. Até aquelas pessoas que não acreditam em Deus, esse é um argumento em que nós podemos utilizar para que as pessoas levem a um raciocínio de que existe um ser supremo que deu origem ao mundo que nós conhecemos. Então diz assim Kardec: a prova da existência de Deus está neste axioma: não há absolutamente efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multidão inumeráveis de efeitos, cuja causa não está na humanidade. Então quer dizer, se o homem não criou, alguém criou. Se aquela causa, se aquele efeito tem uma causa, e é uma causa inteligente, então foi um ser inteligente que criou este efeito. Segue-se Kardec. Já que a humanidade é impotente para produzi-los, e mesmo para explicá-los, a causa está, portanto, acima da humanidade. Esta causa, a que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forri, Grande Espírito, não importa na língua, os tempos e os lugares. Esses efeitos não se produzem absolutamente ao acaso, fortuitamente e sem ordem, desde a organização do menor inseto, do menor ser, do menor grão, até a lei que rege o mundo dos homens que circulam no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassa todas as concepções humanas. Esta causa é, portanto, soberanamente inteligente. E foi até através desse raciocínio que começou a se destrinchar a nossa doutrina, que foi justamente o efeito das mesas girantes. Ele, sabedor desse raciocínio, que uma causa, um efeito, uma causa inteligente produz um efeito inteligente, ou vice-versa, desculpe, aquele efeito de uma mesa levitar, que é um ser inanimado, tem que ter uma causa inteligente por trás. Então, nós podemos observar que a criação do Espírito é divino. Deus criou o Espírito. Então, já aqui na pergunta 78, os Espíritos tiveram início ou existem como Deus de toda a eternidade? A pergunta feita por Kardec. Ele quis colocar uma distinção aqui, em que muitas das vezes nós nos equivocamos, de dizermos que nós, como criações de Deus, nós somos eternos, por sermos criaturas vindas de Deus, já que Deus é eterno. Mas já que nós somos criaturas, tudo que é criado tem um início. E a partir do momento que se tem um início, a terminologia correta que os Espíritos falam é que nós somos imortais. Eterno, somente Deus, porque não tem começo e não tem fim. E uma coisa interessante, umas 3 ou 4 respostas que os Espíritos dão a Kardec, eu acho que Kardec ficou até um pouco assim, inquieto com as respostas. Porque os Espíritos chegam e falam, na resposta mesmo dessa questão, que nós ainda não temos a capacidade intelectiva de entender a criação do Espírito. Então eles respondem: se os Espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus. E nós não somos. Nós não somos imagem e semelhança de Deus.
ao passo que são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Então é a primeira vez que os Espíritos falam, olha, não adianta ficar perguntando que vocês, nós, não vamos ter a capacidade intelectiva de saber aonde é que aquele princípio inteligente, que é presente em todos os seres, em todos os reinos, passou de princípio inteligente para individualização da inteligência, que somos nós. Foi perguntado, né, mais adiante, na questão 80, se nós somos criados permanentemente. E os Espíritos vêm nos responder, ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Então quer dizer que nesse momento em que nós estamos aqui estudando, estão sendo formados espíritos. Mas essa formação de espírito, ela está ocorrendo na gestação da mulher que está grávida em nosso planeta hoje? Claro que não. A nossa evolução do nosso planeta já atingiu um patamar que não comporta mais a criação desse espírito que está sendo criado primeiramente por Deus. Ele vai estar povoando, como já houve o povoamento aqui do nosso planeta, de um planeta primitivo, que é onde até às vezes, né, os nossos estudiosos de antropologia têm até uma certa dificuldade, aonde que foi o salto, né, do primata para o Homo sapiens. Aonde que ocorreu esse salto? A gente ainda não consegue identificar em que momento a nossa compleição física, até material, era muito semelhante do primata da época. Puxando um pouco a sardinha, né, para o meu lado da minha profissão, os primeiros seres humanos que povoavam o nosso planeta, né, que eram lá os Neandertal, os australopitecos, eles tinham uma arcada dentária totalmente diferente do que nós temos hoje. As afeições das mãos, a complexão física era diferente. Quem reclama aí do dente ciso, né, que só serve para doer, aquele ser lá do Homem das Cavernas tinha um segundo siso. Então o sofrimento era dobrado. Né? Então, a nossa complexão física da matéria em que nós temos hoje é totalmente até diferente daqueles espíritos que estão sendo criados hoje por Deus. Então, é assim, nós temos que ter a certeza que esse corpo que nós habitamos nada mais é do que um instrumento, do que uma ferramenta que nós, a partir do momento que nós vamos evoluir, ele vai se modificar também. Voltando a lembrar lá do siso, né? Os estudos odontológicos dizem que o siso é um dente em extinção. Que daqui a pouco não vai existir mais o dente siso. Como vai daqui a pouco também, pelos nossos hábitos alimentares, a nossa dentição vai mudar, porque hoje a gente come tudo já mastigado, né? A gente não precisa usar a arcada para cortar a carne, para triturar pedra, pau, madeira. Então existe uma evolução da matéria. E sabendo que essa matéria é diferentemente do nosso espírito, nós temos que saber utilizá-la da melhor maneira possível. Essa ferramenta é para ser utilizada para o nosso engrandecimento espiritual. E sabermos a distinção de espírito e matéria. No encontro de amanhã, né, a influência dos espíritos sobre a matéria, será muito abordado esse tópico. Será muito bacana se vocês puderem vir. É um encontro muito importante para justamente a gente conhecer a influência do mundo espiritual nessa matéria que nós utilizamos. E quando
foi falado isso da importância da matéria, eu me recordei de uma informação, por isso que é muito importante a gente estudar com bastante afinco a nossa doutrina espírita para saber distinguir essa questão de espírito e matéria. Nós somos, como já foi falado, nós somos espíritos imortais. Então, nós não vamos morrer, nós não iremos perecer. A nossa matéria, sim. Mas nós somos seres inteligentes que nós podemos utilizar o nosso conhecimento em benfeitoria de outras pessoas. E eu, lembrando de um vídeo que eu vi no Facebook, né, na mídia social, aonde que estava um senhor que recebeu um coração transplantado de um filho de uma médica. E o vídeo estava mostrando ela como médica querendo auscultar o batimento cardíaco do filho dela. Não sei se vocês viram. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanta ignorância, se vocês me permitem dizer assim, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido mesmo de ignorar a presença, a existência do espírito e o significado da morte e a importância do nosso corpo. Muitos de nós que aqui estamos, nós temos dificuldades de chegar e falar para o nosso parente dizendo que nós somos doadores de órgão, achando que aquela matéria, esse corpo que nós estamos utilizando, será utilizado de uma forma diferente, que nós estaremos presentes ali. Aquela pessoa que estava escutando o coração, estava escutando uma máquina, simplesmente. Eu faço uma analogia, uma comparação, talvez as mulheres não entendam muito isso, mas eu não vou ser preconceituoso, mas eu tenho certeza que muitas sabem, que a gente pode pegar um carro que a bateria arriou, né? Deixou o carro ligado, com o farol ligado, e a bateria arriou. O que eu faço agora? Eu posso pegar um segundo carro, pegar a bateria desse segundo carro e colocar nesse carro que a bateria arriou e ligar o motor. É uma comparação para que a gente visualize como é que é feito mais ou menos essa questão do transplante, principalmente até do coração, que é uma máquina que nos dá vida, né? É a bateria, é a troca de bateria. Ali não representa o espírito inteligente que vivenciou, que utilizou aquele corpo, aquele órgão para a vida quando encarnado. Ele não está mais presente ali, né? Nosso espírito é imortal. Na pergunta, vamos adiantar um pouquinho, que a hora corre. Na pergunta 82, Kardec pergunta assim: é correto dizer que os espíritos são imateriais? Quer dizer, ele estava querendo fazer uma dissociação de espírito e matéria. Mas a espiritualidade vem levar a ele uma nova informação. E ele diz assim, os espíritos: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem ineficiente? Mais uma vez, os espíritos respondem: você não tem capacidade ainda de entender. Kardec, com seu poder de síntese e de raciocínio, lá no seu comentário, nos explica. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, tudo que nós conhecemos como matéria palpável, o espírito distingue disso. Um povo de cego não teria absolutamente termos para experimentar a luz dos seus efeitos e os seus efeitos. Então, um cego não pode explicar o que é uma luz. Ele nunca viu, ele não conhece a luz. Então, da mesma forma que naquela época, nós ainda não conhecíamos assim, tão a fundo, todas as propriedades da matéria. Mas ele vem falando que, os espíritos nos respondem, que imaterial não é bem o termo, mas incorpóreo. O espírito, ele é incorpóreo, mas tem ali,
junto ao espírito, a presença de uma matéria quintessenciada, bem sutil, que nós que somos espíritas já estudamos, mas às vezes demoramos a entender, que se chama o perispírito. Esse perispírito seria justamente o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. E esse elo de ligação está presente em todos nós. Desde aquele espírito, quando é criado a primeira vez, como intitulado como sendo um ser inteligente, está presente ali o perispírito. À medida em que nós estivermos passando de camadas evolutivas, passando por nossas experiências evolutivas, mudando de um mundo materializado por um mundo mais sutil, esse mesmo perispírito irá se depurando. Irá acabar? Não. Ele simplesmente, por ser uma matéria quintessenciada, sutil, ela vai cada vez mais sendo percebida pelo espírito e por nós encarnados. Lá no livro No Invisível, Leon Denis explica muito bem essa questão do espírito e do perispírito. Lá no item O Espírito e a Sua Forma, ele vem definindo assim o perispírito. Substância do perispírito é extremamente sutil. A matéria em seu estado mais quintessenciado é mais rarefeita que o éter. Suas vibrações, seus movimentos ultrapassam em rapidez e penetração o das mais ativas substâncias. Daí a facilidade que os espíritos atravessarem os corpos opacos, os obstáculos materiais, transporem consideráveis distâncias com a rapidez do pensamento. Então, o que quis dizer Leon Denis aqui? Que nós, espíritos, utilizamos o perispírito para que possamos transpor os obstáculos, para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos nos ver, ser visíveis, para que nós possamos nos deslocar. Então, o perispírito é uma substância essencial e permanente na criação do espírito, aonde justamente ele será utilizado como o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso que é muito interessante e é importante que a gente vive sempre falando como é que nós estamos levando a nossa vida quando encarnado. Porque nós estaremos impregnando nesse perispírito todas as nossas concepções filosóficas de vida de sociedade, de vida com os nossos semelhantes, em respeito com os animais, o meio ambiente que nós vivemos. Então, esse perispírito, ele será utilizado justamente para ser a nossa carteira de identidade de como nós nos comportamos quando encarnados. É ali que nós iremos nos mostrar para os nossos mentores espirituais quando desencarnarmos. André Luiz, em sua obra, tanto no Nosso Lar quanto nos Mensageiros, eles nos falam vários relatos de espíritos que se tornaram até com formas animalizadas pela conduta que eles tiveram quando encarnados. Existe um relato muito interessante, muito marcante, impactante para André Luiz, quando ele vai visitar uma colônia inferior acompanhada do seu mentor, porque ele não poderia ir sozinho, e ele presencia a figura de um lobo ferocíssimo junto àquela comunidade espiritual. E ele estava achando que era até
alguma manifestação fluídica de um ser realmente animal, de um animal. Mas o mentor chamou a atenção e pediu para que ele olhasse com mais cuidado para aquele ser que se apresentava junto a ele. E fazendo, esse mentor que estava junto do André Luiz, fazendo com que ele enxergasse realmente aquele espírito, ele viu um espírito que na sua última encarnação tinha sido uma enfermeira que trabalhava junto às mulheres gestantes, realizando aborto. Ela, dentro da concepção dela, não querendo julgá-la, mas dentro da concepção dela, ela poderia estar achando que estava fazendo uma coisa correta, mas estava indo de encontro à lei de Deus. E toda vez que nós vamos de encontro à lei de Deus, seja qual for a nossa atitude, nós damos uma carimbada no nosso perispírito de uma conduta que nós tivemos, aonde que nós estaremos maculando esse perispírito. E um fato interessante, já buscando já a questão aonde Kardec pergunta se os espíritos, aqui na última pergunta, os espíritos ocupam a região determinada e circunscrita no espaço, ele vem falando aqui que o espírito está em toda parte na sua pergunta. Mas há regiões aonde que são interditadas a esses espíritos, que é justamente devido a esse grau evolutivo em que nós nos encontramos. Eu não posso, aqui encarnado, ir a todos os locais, e a todos os ambientes, e a todos os países que eu almejo. Eu tenho limitações, ou limitações físicas, ou limitações sociais, limitações financeiras. Nós somos limitados. E os espíritos da mesma forma. Da grande maioria de espíritos que ocupam o nosso planeta Terra, muitos espíritos às vezes não podem frequentar o Centro Espírita Leon Denis. Nós vemos isso na mesa de desobsessão. São espíritos ainda altamente encapsulados dentro das suas mazelas espirituais, das suas culpas espirituais, que não conseguem enxergar e visualizar uma casa como a casa de Leon Denis. Então nós estamos sempre sendo limitados de acordo com a nossa evolução espiritual. A doutrina espírita é uma doutrina assim, muito esclarecedora, como vem falando aqui no Obras Póstumas, aonde que nos leva a uma fé raciocinada. A doutrina espírita ela tem alguns fundamentos que nós devemos utilizar para fazer as nossas modificações interiores. A primeira delas é a certeza da existência de Deus. Que hoje em dia, muitos jovens, nós temos visto que existem companheiros nossos que fazem um trabalho muito grande da valorização da vida, que estão se submetendo, se deixando levar ao suicídio, justamente por não ter uma perspectiva e uma certeza da criação de Deus, da existência de Deus, melhor assim dizendo. A doutrina espírita, ela nos informa, como a gente falou aqui à tarde, que nós estamos no universo e que esse universo é constituído de 3 elementos fundamentais: Deus, matéria e espírito. Que nós devemos buscar sempre conteúdos que nos são trazidos, conteúdos filosóficos, conteúdos de condutas sociais, se aquelas pessoas que nos informam, que nos trazem um conhecimento, se elas acreditam em Deus, se elas acreditam em espírito, se elas acreditam na reencarnação, que é onde existe a justiça divina, aonde existe o progresso e a evolução do homem, somente através da reencarnação. Então, se conceitos que nos são trazidos
não são fundamentados nesses patamares, nesses pilares, nós devemos ter muito cuidado em assimilá-los como sendo conhecimentos verdadeiros. Não estou querendo dizer que isso seja única e exclusivamente estudos trazidos pela doutrina espírita. O conhecimento doutrinário de reencarnação, de vida após a morte, de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, está presente em toda a humanidade. Como bem diz Leon Denis, a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Já estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Eu peguei lá num livro muito interessante, que é uma compilação, é uma organização do Encontro do Céu e Inferno, que eu vou render aqui uma homenagem à minha mãe e ao Almero, que é o coordenador do encontro, que é esse livrinho aqui pequenininho, O Futuro e o Nada, que é uma compilação do Encontro do Céu e Inferno, e que vem falando assim o estudo organizado pelo Homero e pela minha mãe, né, a Lúcia Moreira. A crença que o homem é um ser finito, do qual tudo se acaba com a morte do corpo, destrói a perspectiva de que haja nele algo de transcendente. Tudo se resume no plano físico, material. Não se cogita de espírito, de alma, nem muito menos de Deus. Se não há futuro que ultrapasse os limites da vida orgânica, é natural a preocupação exclusiva com o presente, com o aqui e com o agora. E, sobretudo, o preocupar-se consigo mesmo, com a satisfação das suas necessidades, dos seus caprichos, dos seus prazeres, dos seus lucros a qualquer preço, seu bem-estar. Esta crença incentiva o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E é aqui que aproveitamos para propor uma análise do nosso próprio comportamento. Vivemos em uma sociedade de consumo em que os apelos são cada vez mais veementes e intensos. Compre, troque, use, beba, leve 3 e pague 2. Até que ponto, sendo espiritualistas, sendo espíritas, estamos sendo coerentes com a nossa convicção? Até que ponto não estamos sendo as estratégias das mídias e sucumbindo à supervalorização do ter em detrimento do ser? Somos espíritos imortais, filhos de Deus, destinados à perfeição, à felicidade e ao amor. É na condição de espíritos que somos, não seremos distinguidos por nossos bens, por nossas posses materiais. O crer na imortalidade da alma é ser. O crer no nada é não ser. Quem só se preocupa com ter, ilude-se e vai precisar aprender a valorizar o ser. Então, eu finalizo o nosso estudo com esse lembrete, com essas palavras de que o nosso rumo, o nosso roteiro final é todos nós sermos felizes. Que Jesus nos possa nos abençoar, que nós possamos chegar à nossa casa levando essa mensagem que recebemos, relendo mais uma vez, junto com os nossos familiares que porventura não nos acompanham à vinda à casa espírita, para que possamos levar justamente esse conhecimento para os nossos familiares também que estão junto de nós. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e protegidos sempre com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Agradecemos ao nosso querido Antônio Carlos, que com muito carinho, com muito amor, veio trazer a sua contribuição ao nosso entendimento, né,
desse tema tão importante e para o qual, como ele mesmo deixou claro, devemos fazer a maior atenção, procurar aprofundar o nosso entendimento para que não fiquemos, né, muitas vezes, confusos diante com as dúvidas que possam surgir quando procuramos conhecer a origem e a natureza dos espíritos. Muitas vezes ouvimos, né, as pessoas perguntarem assim, quando nós estamos fazendo os estudos em torno de a Gênese, não é? Então você quer dizer que eu já fui uma pedra? Não é? E o nosso querido Antônio Carlos, né, nos deu condições de dizer, não, nós não fomos uma pedra, não é? Mas como embrião dos espíritos, como um princípio inteligente, passamos também lá pelo reino mineral para fazer todo o aprendizado que hoje, né, ele muito coerentemente, muito sabiamente nos fez compreender que nessa evolução agora estamos aqui, donos do nosso raciocínio, fazendo as nossas escolhas e trazendo todo o resultado de um raciocínio, de um desenvolvimento que vem com a nossa intelectualidade. Então, que Jesus abençoe o nosso Antônio Carlos, que ele esteja conosco em muitas outras vezes, trazendo esse raciocínio claro, lúcido, e que nós saiamos daqui, não é, certos de que tudo isso continuará a servir para a orientação das nossas escolhas dentro da vida, para que alcancemos aquilo que o nosso irmão Jean Reynaud colocou para nós, a felicidade, porque essa meta nós também temos a atingir pela graça e misericórdia de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe o Antônio Carlos e que possamos agora dar continuidade ao nosso trabalho, entrando na segunda fase, que é o instante do passe, quando a nossa Suzana também vai trazer para nós o seu raciocínio. E dentro do capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, não é? O item 20, que fala-nos sobre a beneficência exclusiva, que é uma resposta dada por São Luís, em Paris, no ano de 1860, à seguinte questão: pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? E ele então nos diz: não, porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos e, antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual é a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem de acordo com as orientações já recebidas, para que possamos proceder à tarefa, não é, de colaborar nesta renovação de energias, nessa renovação de forças que a espiritualidade amiga traz para todos nós neste momento, utilizando-se naturalmente dos valores dos nossos irmãos médiuns. A espiritualidade nos envolverá nessas vibrações, mas, sobretudo, nos convida a colaborar com toda a tarefa por essa mesma falange de benfeitores que nos assiste, desenvolve, irradiando para os nossos irmãos que aqui não estão, aqueles que nós sabemos necessitados, para a nossa sociedade, enfim, contribuindo
para que o raciocínio, os sentimentos se transformem em situações bem melhores, onde possamos renovar os sentimentos e viver a fraternidade e a solidariedade como nos ensinou o Senhor Jesus. Assim, mestre amigo, ao chegarmos a este momento, que é o momento em que conseguimos perceber de maneira mais objetiva a presença dos teus mensageiros junto a nós, que elevando o nosso pensar a ti, pedimos, Senhor, que sejamos assistidos em nossas dificuldades, naquilo que percebes em nós são as nossas lutas, as nossas dores. Mas também pedimos, Senhor, que neste momento possamos contribuir com aquilo que já temos de melhor em todo este trabalho de socorro que agora se realizará pela misericórdia de Deus e pela tua bondade infinita, Jesus. Que então seja abençoado o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que assim possa ser, que possamos agradecer este momento de auxílio através dos passes e que possamos mentalizar os benfeitores que aqui estão presentes conosco, nos auxiliando ao entendimento de mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item de hoje vem falar sobre a beneficência exclusiva. Antes de entrarmos nesse trecho, que possamos ainda relembrar, os conceitos deste capítulo que estamos finalizando, onde no item 11 do mesmo capítulo 13, temos São Vicente de Paulo nos falando sobre a beneficência. E ele nos coloca que é um sentimento que faz com que vejamos o outro como vemos a nós mesmos, e que o auxiliemos com alegria. E em uma palavra, podemos dizer que é a caridade, a verdadeira caridade. Não a que dá esmola, a que dá apenas a parte material, mas aquela que auxilia aquele que está ao lado, nos doando por inteiro, por completo. Então, que sentido faria a beneficência exclusiva, onde auxiliaríamos somente os iguais a nós dentro do Evangelho de Jesus? Esse capítulo 13, todo ele, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vem reunir os ensinamentos de Jesus que orientam o modo que devemos agir diante do próximo. E já entendemos, com os outros capítulos destinados ao assunto sobre a caridade, que o próximo não é aquele apenas um familiar, um amigo, ou somente aquele que está ao nosso lado neste momento. O próximo é todo aquele o qual tem a capacidade e a oportunidade de ajudar, sendo ele de mesma opinião, de crença, partido, ou completamente oposto a essas opiniões, crença e partido. Podemos ilustrar aqui a parábola do samaritano, onde Jesus descreve para a gente deste modo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho, e as enfaixou. Em seguida, colocando-a sobre o seu cavalo, levou-a a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar.
Jesus questiona qual desses parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante. E o doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Que possamos, então, refletir sobre essas passagens, sobre esta parábola, e fazer o mesmo que o samaritano, que não se preocupou em saber de onde vinha o homem, nem se ele poderia o restituir, não indagou dos motivos de sua viagem, não se preocupou com nada além de ajudá-lo, com o que fosse necessário. Agiu como São Luís nos diz no item de hoje, que deve ser o verdadeiro cristão, onde podemos destacar o final da mensagem, onde ele questiona: por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele a odiasse. Que possamos voltar aos nossos lares com esta reflexão e que possamos ser cada vez mais em torno dos nossos familiares, amigos e aqueles desconhecidos que chegam até nós, que possamos praticar esta beneficência que Jesus nos ensinou na prática. Que assim possa ser, graças a Deus. Senhor Jesus, como estamos felizes por aqui ter estado na tarde de hoje. Como nos sentimos gratos, Senhor, pelo Teu amparo, pela Tua assistência, pela presença sempre constante junto a nós daqueles que se encarregaram de nos tutelarem na presente jornada. Que cada dia, Senhor, seja para nós mais um instante do enriquecimento, a fim de que, caminhando na direção do nosso progresso, estejamos cada vez mais próximos de Ti, mais próximos de Deus, nosso Pai, para que também possamos, num dia, num momento preciso desta nossa caminhada, assumirmos de forma efetiva a parte que nos cabe nesta grande obra que o nosso Pai mantém e para a qual também fomos chamados. Que cada momento de nossas existências sejam sempre momentos onde o bem se faça presente e faça com que contribuamos para que a paz seja uma realidade dentro das nossas vivências. Assim, mais uma vez agradecidos, pedimos, Senhor, que possamos em Teu nome e em nome de Deus encerrar este nosso instante na tarde de hoje, pedindo-Te que nos conduzas aos nossos pontos de origem com muita paz, com muita harmonia e muita serenidade em nossos corações. Graças a Deus. E lembramos que as inscrições para o nosso encontro de amanhã, para o qual estamos todos convidados, está sendo realizada em nossa livraria. Podemos para lá nos dirigir e, naturalmente, fazer essa inscrição e aqui compartilharmos amanhã de todo esse estudo. Tenham um bom retorno e muita paz.